E aí? Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais tocantes da ficção científica, Flores para Algernon. É uma história sobre o auge e a queda de uma mente, sabe? Uma jornada incrível que, como o título sugere, floresce para depois, de um jeito bem trágico, murchar. Pensa só nessa pergunta que está bem no centro da história. E se fosse possível se tornar um gênio, mas só por um tempo? Essa é a questão que guia tudo, e ela faz a gente parar e pensar no que vale mais a pena, né? A inteligência, a felicidade, ou será que a bondade? Bom, tudo começa com uma chance de ser inteligente. É aqui que a gente conhece o nosso protagonista e a oportunidade que vai virar a vida dele de cabeça para baixo. Então, esse é o Charlie Gordon, um cara de 32 anos com um QI de 68. Mas o número não é o mais importante. O que define o Charlie é um desejo enorme de ser inteligente para finalmente ser aceito pelas pessoas. A busca dele não é por poder, por fama, nada disso. É por algo muito mais básico, sabe? Conexão humana. E olha que genial a forma como a história é contada. É tudo através dos relatórios de progresso que o próprio Charlie escreve. No começo, a escrita dele é cheia de erros, exatamente como a gente vê aí. Isso mostra direitinho como a mente dele funcionava. E a gente entra totalmente no mundo dele, na perspectiva dele. É incrível. E aí que surge a grande virada. Ele vira o primeiro ser humano a participar de um experimento cirúrgico, uma coisa super revolucionária para aumentar a inteligência. Antes dele, o procedimento só tinha dado certo com um ratinho de laboratório, o Algernon. E esse rato Algernon vai se tornar uma espécie de espelho para o Charlie, um companheiro nessa jornada maluca. Pois é, e aí a mente dele começa a florescer. E, gente, o que acontece é surreal. O experimento não só dá certo, ele dá muito certo, supera qualquer expectativa. Esse era o ponto de partida, né? QI 68, um número que, para o mundo, definia quem ele era. E de repente, bum! Em questão de meses, o QI dele triplica. É isso mesmo, vezes 3. A mente dele explode, começa a absorver tudo numa velocidade absurda. Conhecimento, línguas, teorias complexas, tudo parecia fácil. E a gente vê essa transformação na escrita dele. Lembra daqueles primeiros relatórios? Agora olha isso. A escrita fica perfeita, o vocabulário é gigante, as ideias são de uma complexidade que, nossa, é como ver a mente dele desabrochando ali na nossa frente em tempo real. Acontece o clássico, o aluno supera os mestres. A inteligência do Charlie cresce tanto e tão rápido que ele ultrapassa os próprios cientistas que fizeram a cirurgia. É meio Frankenstein, né? A criação que se torna mais brilhante que os criadores. Ele deixa de ser um objeto de estudo e vira um fenômeno. Só que é aqui que a coisa muda. A gente entra na maldição da genialidade. Porque toda aquela inteligência que ele tanto queria acaba se mostrando uma faca de dois gumes, de um jeito bem trágico. A grande ironia da história tá toda aí. O desejo era por conexão, e o resultado foi isolamento. Ele queria aceitação, mas se tornou arrogante aos olhos dos outros. Buscava amizade e encontrou solidão. Aquilo que ele achava que ia abrir as portas do mundo para ele, na verdade se tornou uma prisão. E essa inteligência toda trouxe junto uma redescoberta muito dolorosa. Ele começa a perceber que os amigos da fábrica riam dele e não com ele. Memórias horríveis de rejeição da própria família vêm à tona. Basicamente, ele passa a entender toda a crueldade que acontecia ao redor e que antes, na inocência dele, ele nem percebia. E aí está o ponto mais cruel de tudo. A genialidade deu a ele a consciência de toda essa dor, mas não deu a inteligência emocional para saber lidar com isso. Ele tinha o cérebro de um gênio, mas o emocional não acompanhou. É a prova de que sabedoria e maturidade emocional não andam juntas necessariamente. E então começa o declínio inevitável. Essa é, sem dúvida, a parte mais de partir o coração da história. Porque tudo que sobe tão rápido, uma hora tem que descer. O primeiro alarme toca quando ele observa o Algernon. O ratinho, o espelho dele, começa a ficar estranho, agressivo. A inteligência dele começa a regredir, de forma bem rápida. E o Charlie, com aquele intelecto todo, saca na hora o que aquilo significa. Ele sabe que o mesmo vai acontecer com ele. E o mais trágico é que é o próprio Charlie, no auge da sua inteligência, que descobre a falha no experimento. Ele faz a análise e conclui cientificamente que o efeito vai reverter. Ele prevê a própria queda, consciente de cada pedacinho de conhecimento que ele está prestes a perder. É de uma tristeza imensa. Aí o processo começa.
A gente volta a ver nos relatórios dele a mente se desfazendo. Os erros de escrita voltam, as memórias começam a falhar, dá pra sentir a angústia, sabe? A frustração dele tentando se agarrar a um conhecimento que tá escorrendo pelos dedos. Até que o ciclo se completa. A escrita, a consciência, tudo volta ao que era no começo. Só que agora como uma sombra, uma lembrança vaga de que um dia ele foi brilhante, mesmo sem entender direito o que aconteceu. É o fim mais melancólico possível. Mas mesmo com a mente se apagando, algo ainda resta. E a história não termina com uma grande descoberta científica. Termina com um pequeno gesto, um ato de pura humanidade. Ele perde a inteligência, as memórias, as habilidades, perde quase tudo. Mas uma coisa fica, a empatia dele. Aquela bondade, que era a essência do Charlie desde o início, continua lá, intacta. E esse é o último pedido que ele faz, no seu último relatório. Um pedido simples, quase infantil, mas com uma carga emocional gigantesca. Ele se lembra do amigo, do ratinho que passou pela mesma jornada que ele. Coloquem umas flores no túmulo de Algernon. No final das contas, Flores para Algernon vai muito além de uma simples ficção científica. A história levanta questões que ficam com a gente. Quais os limites da ciência? Como a gente trata quem é diferente? O que é dignidade de verdade? E talvez a maior lição de todas: inteligência sem bondade não vale nada. E, no fim, a história deixa essa pergunta no ar, e não tem resposta fácil para ela. Será que é melhor viver numa ignorância feliz ou aguentar a dor que o conhecimento pode trazer? É uma pergunta que continua ecoando, fazendo a gente pensar sobre felicidade, sobre sabedoria e, no fundo, sobre o que realmente significa ser humano.